Olá, eu sou o pastor Welton Reis e o tema de hoje é por que alguns casamentos fracassam. Nesse vídeo eu irei abordar alguns pontos que podem levar um casamento ao fracasso. Nós cristãos temos a Bíblia como um manual para todas as áreas da vida, incluindo o casamento. Que Bíblia linda! Para que um casamento seja próspero e feliz, os princípios bíblicos devem ser observados. Quando esses princípios são quebrados, os problemas logo aparecem. O casamento é um projeto de Deus e para que esse projeto seja bem-sucedido, seu Deus estabeleceu princípios. Os princípios divinos devem ser observados. Em Gênesis 2:24 temos as bases desse projeto. Deus disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é um princípio divino aplicável a qualquer época. É um princípio tão importante que é mencionado 5 vezes na palavra de Deus, em Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7, Efésios 5:31 e também 1 Coríntios 6:16. Se quando Deus fala uma coisa já é importante, imagina quando Ele repete 5 vezes a mesma coisa. Então vamos à compreensão desse princípio. Deus disse que o homem deve deixar, mas o que ele deve deixar? Em primeiro lugar, a Bíblia diz pai e mãe. Deixar não é o mesmo que abandonar, que isso fique claro. Não estou dizendo aqui que os filhos devem abandonar os pais. Isso já quebraria também um outro princípio bíblico. Biblicamente, para que um casal desenvolva o seu relacionamento conjugal, o cordão umbilical precisa ser cortado, precisa ser rompido. O deixar tem que acontecer. Se o deixar não acontecer, o unir-se-á também não acontece. Esse deixar pode ser entendido como um deixar geográfico, ou seja, sair da casa dos pais. Morar com os sogros pode até dar certo, mas seria uma exceção à regra. Biblicamente, isso seria uma quebra de princípio e pode ser uma péssima ideia de se começar a vida a dois. Segundo lugar, um deixar financeiro. Isso significa que o casal deve trabalhar para construir junto sua própria independência financeira e não continuar sempre dependente dos pais ou confiando na providência dos pais. Essa dependência pode gerar uma insegurança ao casal ou abrir portas para que os pais se sintam no direito de continuar interferindo na vida dos filhos, mesmo depois de casados. Em terceiro lugar, um deixar emocional. Por mais que seja difícil, os pais devem deixar seus filhos resolver seus próprios problemas conjugais. E os filhos jamais deveriam, inicialmente, procurar os pais para resolver seus conflitos. Eu disse inicialmente, pode ter ocasiões em que isso aconteça. Antes deveriam encontrar no diálogo, dialogar e encontrar nos princípios da palavra de Deus recursos para resolverem seus próprios conflitos. E com certeza há muitos. O bom disso é que proporciona amadurecimento ao casal. Quando o deixar geográfico, financeiro e emocional acontece, aumenta a possibilidade de se construir uma boa relação conjugal e também um bom relacionamento com os sogros. Uma segunda coisa que precisa ser deixada são as pessoas do passado. Quando não se deixa no passado as pessoas do passado, há uma grande possibilidade de se comparar, mesmo que mentalmente, a pessoa do presente com a pessoa do passado. Isso pode gerar muitos problemas na vida conjugal. Traumas, no caso traumas, erros também do passado, devem ficar no passado. O casal precisa entender que eles devem seguir em frente. Em segundo lugar, Deus disse que o homem deve unir-se à sua mulher. Quando essa união acontece, e volto a repetir, volto a frisar, ela só pode acontecer quando o deixar acontece, quando o cordão umbilical é cortado, o casal tornam-se parceiros
E o resultado dessa parceria é que um cuida do outro, um honra o outro, um respeita o outro, e dessa forma o que é ruim para um é ruim para o outro. O que é bom para um é bom para o outro. O que é importante para um é importante para o outro. E é assim que os dois tornam-se uma só carne. No casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Esse é o propósito divino para o casal, a união, a unidade, uma só carne. Além da quebra do princípio de Gênesis 2:24, um outro problema que pode levar um casamento ao fracasso é a vida financeira. Casamento é uma sociedade. É uma parceria que não admite segredos, omissões ou falta de planejamento financeiro. Sendo o casamento uma sociedade, dificilmente prospera quando cada um cuida dos seus próprios interesses ou quando um pensa que o outro não tem nada a ver com a sua vida financeira. Tudo que tange a finanças deve ser tratado com transparência pelo casal já desde o namoro ou o noivado. Os noivos já devem conversar de forma franca, aberta e transparente sobre como pretendem administrar a vida financeira. Isso pode evitar muitos problemas ou desentendimentos no contexto do casamento. Pesquisas comprovam que mais da metade dos divórcios estão ligados a problemas financeiros. A forma como o casal lida com as finanças é preponderante para evitar discussões intermináveis e até mesmo o divórcio. É preciso haver uma disposição de ambos para alcançar um consenso em relação às finanças. É importante quando no casamento o meu e o seu é substituído pelo nosso. Nossa vida, nosso futuro, nossos objetivos, nossas conquistas. Uma das coisas mais gratificantes na vida de um casal é poder olhar para trás, olhar sua trajetória e contemplar o que construíram juntos. Para isso é necessário que o planejamento financeiro seja pensado em conjunto, com transparência e dentro das possibilidades do casal. E aqui eu gostaria de acrescentar ainda que o padrão de vida que se tinha antes, quando solteiros na casa dos pais, deve ser substituído por um padrão possível ao casal, um padrão que ambos possam viver nele. Não adianta querer trazer para o casamento, às vezes, um padrão superior que se tinha quando estava na casa dos pais e que não é possível, vai gerar conflitos dentro do contexto do casamento. Então tem que ser um padrão que ambos possam viver dentro desse padrão. Portanto, quando o casal não entende ou não aceita o princípio bíblico do deixar, do unir-se, do tornar-se uma só carne, ou que casamento é uma sociedade e que isso requer união, transparência, planejamento financeiro, esse casamento, infelizmente, está fadado ao fracasso. Existem outros princípios bíblicos que são preponderantes, que são importantes para a saúde do casamento, mas que não estaria abordando aqui nesse vídeo, tá? Tais como o amor do esposo, a submissão da esposa, né, o princípio da honra, do respeito. Quem sabe num próximo vídeo, né, estaremos abordando também sobre esses assuntos. Eu não sou um palestrante para casais, para família, eu estudo para o meu próprio conhecimento. Por exemplo, aqui tem alguns livros que eu li. Conversas francas sobre casamento, construindo um bom relacionamento, um relacionamento duradouro. Ezequiel Soares, Casamento, Divórcio, Sexo à Luz da Bíblia. Casais, amigos e apaixonados, diga sim com convicção, Construindo a Família e o Futuro. Meu Casamento, um Presente. Projetos para um Casamento Sólido. A Bíblia e Sua Família. Antes de Dizer Sim, e eu recomendo todo casal de namorado ou noivos deveriam ler esse livro antes de casar. E Os 10 Mandamentos do Casamento. Muito bom esses livros.
Então, um forte abraço, que o Senhor abençoe a sua vida, sua família, seu casamento. Nos siga em nosso Instagram e também nosso canal no YouTube, Compreendendo o que está escrito na Bíblia. Nesse canal nos propomos a responder questões difíceis, aqueles textos, aqueles versículos que as pessoas têm dificuldade de compreender, e nós estamos ali explicando esses textos para você. Então, Compreendendo o que está escrito na Bíblia, ou nosso Instagram, o Elton Reis 20. Deus em Cristo abençoe você, sua família e seu casamento.